Boa tarde, professor. Boa noite. Nosso grupo é sobre a penicilina, o primeiro antibiótico da história. Ele foi descoberto por Alexander Fleming de forma acidental e aleatória, com fatores climáticos e acidentais, como um laboratório que trabalhava com fungo próximo ao laboratório dele, que causou essa contaminação, que era o que se acredita. E tudo começou quando ele estava na Primeira Guerra Mundial, que ele atuou como médico e percebeu que grande parte dos soldados que morriam lá eram por infecção, por tiros ou feridas que eram contaminadas pelo Staphylococcus. E quando ele voltou de lá, ele se dedicou a encontrar um meio para isso, para solucionar essas infecções. E quando ele estava trabalhando com Staphylococcus, ele acabou saindo um mês de férias, viajando, e deixou uma amostra por cima da mesa dele. E quando ele voltou, ele percebeu que havia sido contaminada por fungo, mas o fungo que crescia na amostra fazia com que o Staphylococcus não crescesse. E ele, estudando isso, ele percebeu que os fungos presentes lá, que eram do Psyllium, eles secretavam uma substância que faziam com que o Staphylococcus não crescesse. Eles inibiam o crescimento do Staphylococcus. Depois que o Fleming conseguiu comprovar que a penicilina ela inibia o crescimento do Staphylococcus, ele não conseguiu nenhum apoio nem recursos para conseguir uma aplicação que fosse em grande escala em massa da penicilina. Mas dois pesquisadores que começaram a investigar isso e a estudar sobre o fungo, que são o Ernst Borenstein e o Howard Walter Florey, eles conseguiram purificar, produzir a aplicação. Eles conseguiram algo que foi com incentivo de farmacologia de empresas, que era a produção em grandes escalas do fungo e da Staphylococcus. Eles conseguiram grandes tanques para armazenar isso e produzir a penicilina. E demorou mais de uma década, mas em 1941 eles conseguiram aplicar pela primeira vez em um ano, que foi um policial que, depois de melhorias na saúde, ele acabou morrendo no fim. Depois que eles conseguiram a primeira aplicação em humanos em 1941, ela foi usada na Segunda Guerra Mundial para tentar diminuir a quantidade de soldados que eram mortos por feridas mínimas ou por contaminações que ocorriam mesmo no hospital. E isso foi uma grande vantagem para ela, porque isso ocasionou numa reputação muito favorável, porque após a Segunda Guerra Mundial a penicilina conseguiu salvar milhões de soldados na guerra, porque aqueles que tinham feridas que eram infecciosas ou de tiro, que rapidamente nos hospitais que acabavam sendo contaminados por outros feridos que estavam lá, eles conseguiam sobreviver. E nesse período e após a Segunda Guerra Mundial, ela teve grande contribuição, grande efeito sobre a pneumonia, sífilis, gonorreia, febre e várias outras doenças, que ela foi grandemente eficaz. E pelo trabalho desses três pesquisadores, eles foram agraciados em 1941 com o Prêmio Nobel. Mesmo após isso, todas as pesquisas, todas as notícias que estavam sendo sobre a penicilina, ela atribuía todo o crédito a Fleming, mesmo tendo sido os dois pesquisadores, Stein e Florey, se dedicado quase 10 anos para fazer a purificação, a produção e a aplicação dela. Eles não tiveram todo o crédito que eles mereciam ter nessa contribuição. No Brasil, a penicilina começou a ser utilizada clinicamente após a Segunda Guerra Mundial. No início, houveram problemas com a distribuição e a manufatura do produto, uma vez que a matéria-prima era de difícil acesso e as tecnologias para a confecção do fármaco também eram de difícil acesso. Tendo em vista essas dificuldades, é importante destacar que a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, teve um papel crucial na distribuição e na produção desse remédio, a penicilina. A partir de 1945, a Fiocruz começou a confeccionar
penicilina em larga escala com a finalidade de distribuir para a população brasileira, tornando mais acessível o medicamento. Agora eu vou falar dos impactos da penicilina na saúde pública. O que ocorreu? Ocorreu a redução da mortalidade por infecções bacterianas. A penicilina ela foi crucial para o tratamento, né, dessas infecções, como pneumonia, meningite, sífilis e gonorreia. Essas doenças eram grandes causadoras de mortes, especialmente entre crianças, né, e idosos. Outro impacto foi o avanço da medicina e da saúde pública. A penicilina ela abriu caminhos para o desenvolvimento de outros antibióticos e estimularam também os avanços significativos na medicina. Isso levou, né, uma maior confiança no tratamento de infecções bacterianas e incentivou diversas pesquisas e investimentos no desenvolvimento de demais antibióticos e medicamentos. Outro tópico importante foi a melhora na saúde materna e infantil. Infecções pós-parto, vou falar mais pra frente mais detalhadamente sobre elas, mas eram muito comuns antes da penicilina. Com seu advento, houve uma melhora significativa na saúde materna e infantil, reduzindo a mortalidade tanto das mães quanto dos recém-nascidos. E outro tópico é educação e conscientização. A chegada da penicilina também trouxe consigo campanhas, né, de educação e de saúde, conscientizando a população sobre a importância, né, do tratamento adequado de infecções e o uso correto dos antibióticos, prevenindo assim, né, uma resistência bacteriana. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o desabastecimento da penicilina para sífilis no Rio de Janeiro, mais ou menos ali entre 2013 e 2017. O principal fator, né, por que rolou esse desabastecimento? A falta de penicilina no mundo é dependência de um pequeno número de fabricantes. Como assim? Todo mundo depende, basicamente, de uma só fabricante produzir a penicilina naquela época. E nos últimos 10 anos, quando saiu esse artigo, que foi em 2018, nesses últimos 10 anos, ao menos 5 empresas abandonaram o mercado global da penicilina. Por que eles abandonaram? Porque tem remédios mais rentáveis, não é muito rentável você produzir a penicilina, é um antibiótico barato, hoje em dia, né? Então, em 2018, eu não achei esse dado atualizado em 2024, mas em 2018, apenas 4 empresas produziam o princípio ativo da penicilina. Gente, isso é numa escala mundial, isso é muito pouco, a gente pensando numa escala mundial. Então, o problema ele só aumenta quando a gente reduz ou limita o número de fabricantes a um único fornecedor. No caso do Brasil, que não produz a maioria dos fármacos, né, em escala industrial, a dependência do mercado internacional coloca numa situação assim muito frágil, que qualquer coisa que acontecer lá fora vão ser, né, diretamente afetados. Mas a quem, né, afetou esse desabastecimento da penicilina? Eu acho que já dá para ter uma noção de quem foi afetado, né, com esse desabastecimento. Então, num estudo realizado por Domingos, que é desse mesmo artigo, entre 2011 e 2012, 24 mulheres brasileiras apontou que a ocorrência da sífilis foi 3,2 vezes maior entre as gestantes que possuíam até o 7º ano de estudo. Ou seja, está diretamente relacionado com a classe social de que a pessoa vive, né? Já era de se imaginar. E no caso da sífilis, ela não afeta apenas a gestante, ela também afeta a criança, ao recém-nascido. Se chama transmissão vertical. Nesse mesmo artigo, no estudo realizado por Domingues, constatou uma taxa de transmissão vertical de 34,3%, na qual a chance de uma gestante ter o desfecho de uma sífilis foi 17 vezes maior naquelas com nível de escolaridade menor. Ou seja, mais uma vez, né, comprovando o que já imaginávamos. Então, apesar também da transmissão da sífilis vertical tem intensidade distinta conforme a fase da doença materna, sabe-se que o tratamento adequado com penicilina é capaz de prevenir 97% dos casos de transmissão vertical. Então, se você fizer o tratamento correto, se você tiver acesso à saúde, você tem 97% de chance de, né, combater a sífilis e não passar para a criança. Agora eu trouxe alguns dados que estavam no artigo. Em 2016, no Brasil, 58,1% das gestantes com sífilis receberam tratamento inadequado. 26,5% não receberam tratamento. 11,3% dos casos foram ignorados e apenas 4,1% receberam o tratamento adequado. O que isso quer dizer? Que a taxa de você passar
sífilis para a criança é grande, também pode acarretar diversos problemas para o bebê, como morte neonatal, nascimento prematuro, e o bebê também pode sobreviver, porém ele já vai nascer, né, com a doença congênita. Então, tem que ter muito cuidado, o tratamento tem que ser feito corretamente, é um tratamento barato. Então, o que falta mesmo, né, é acesso à população, acesso à informação sobre o tratamento, sobre o que é a doença, né? Muitas vezes as mulheres não sabem o que é essa doença, muito menos o que é transmissão vertical. Então, acho que quando a criança nasce, fala, o que aconteceu? Então, o que precisa mesmo é melhorar o acesso à informação, né? Sobre doenças, sobre métodos de prevenção, isso daí. Com a chegada da penicilina no Brasil, expandiu muito as políticas de saúde, como campanha de vacinação e tratamento. Eu trouxe aqui alguns prints retirados do próprio site do Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde lança a campanha nacional de combate à sífilis adquirida e congênita em 2021. Eles constataram que a cada 100 mil habitantes, 54,5% a 54,5% de pessoas com sífilis. HIV, sífilis e malária. O governo lança programa para combater doenças que atingem a população vulnerável. Então, isso também foi outra coisa pensada. Nas pessoas vulneráveis, nas pessoas que não têm acesso à informação atualmente, tá? Nas pessoas que não têm acesso, nas pessoas que moram em zona de interior. Atualmente, tem vans que saem do centro da cidade, né, e vão para o interior vacinar as pessoas. Atualmente também tem um teste da sífilis, se eu não me engano, na UENF teve. Posso estar falando besteira, mas eu acho que na UENF teve sim. Teste rápido de sífilis, menos de 30 minutos você pega o resultado. Aqui. Campanha de prevenção a infecções sexualmente transmissíveis atinge mais de 700 mil pessoas. Essa foi agora em 2024, durante o período de carnaval. Então, eles pegaram um número, né, de pessoas mais ou menos ali na idade sexualmente ativa e mandaram um SMS falando de como se prevenir de doença sexualmente transmissível, alertando sobre sífilis, alertando sobre as doenças. Em 2016 também tivemos o Conselho de Enfermagem, né, enfrentando a sífilis. Eles emitiram um parecer normativo em 2016, atualizando as normas, propondo de testes, né, de fácil execução, os que já estão sendo executados, né, já estão sendo implantados, que você não precisava ficar horas e horas na fila para você saber se você tem sífilis ou não. Você faz um teste rápido nesses pontos específicos que eles vão, né, até você. E isso daí. E dessa forma, as gestantes, né, conseguem descobrir se elas estão com sífilis ou não, conseguem fazer o tratamento a tempo de, né, ter o parto e passar para o bebê. Então, foi um grande avanço aí na saúde pública do Brasil. Isso tudo, né, com a chegada da penicilina, que tivemos esses avanços. Alguns dos problemas principais para a aderência da penicilina no Brasil e alguns dos desafios foram justamente essa falta de tecnologia para a manufatura do medicamento e a falta de insumos para a confecção do medicamento, a falta de mão de obra qualificada e a dificuldade a respeito das tecnologias necessárias para purificar e estabilizar o fármaco. E por conta disso, a produção encareceu bastante e a acessibilidade e a aderência para o povo se tornou uma dificuldade também. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a regulação, bem rapidinho. A regulação da penicilina é o registro, né, e a aprovação feito pela Anvisa. Esse registro tem o controle e a qualidade do medicamento, só venda com prescrição médica e a fiscalização ao combate, né, à falsificação, que infelizmente passamos por esse probleminha, né, de falsificação de medicamentos. Falsificação de tudo, né, no geral, mas não é o caso agora. E para finalizar nosso trabalho, eu vou falar um pouco sobre personagens que foram significantes durante toda essa trajetória da descoberta da penicilina, além dos já mencionados pelo meu colega Daniel. Em primeiro lugar, a gente vai ter o Norman Hitler, que foi um bioquímico britânico que fez contribuições essenciais
para o processo de produção de penicilina, especialmente técnicas que envolviam a extração e a purificação da penicilina, porque esse trabalho dele permitiu que a penicilina fosse produzida em quantidades suficientes para poder ser aplicada em testes clínicos. Depois a gente teve o Andrew J. Moyer, que foi um microbiologista americano que, em colaboração com a Universidade de Oxford e com algumas empresas farmacêuticas, ele desenvolveu métodos de fermentação que aumentaram significativamente a produção de penicilina, tornando possível essa produção ser feita em longa escala e em escala industrial, o que foi essencial durante a Segunda Guerra Mundial. Também tivemos a Margaret Rousseau, que foi uma engenheira química americana, que foi a primeira a sintetizar uma planta de produção em massa da penicilina, e isso foi essencial para a produção em larga escala da penicilina, o que também ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Foi esse divisor de águas que contribuiu para a penicilina passar a ser produzida em larga escala. Posteriormente tivemos a Dorothy, que eu não sei falar esse sobrenome, que usou a cristalografia de raio-x na penicilina, o que permitiu ela a estudar melhor a estrutura tridimensional da penicilina e, com isso, entender como é que ela funcionava, como eram as propriedades, e a partir daí desenvolver novos antibióticos. E para finalizar, nós tivemos o John Sheehan, que foi um químico americano, o primeiro a sintetizar a penicilina em laboratório em 1957, o que ajudou a criar novas versões de antibióticos, porque a partir daí deu para criar versões modificadas e com propriedades diferentes. E assim, esses foram os nomes mais importantes de figuras significativas que nós tivemos durante todos esses estudos de penicilina e descoberta, que se tornaram fundamental para poder a gente usar em escala industrial e se tornar aí um remédio hoje fundamental e essencial nas nossas vidas.